Marcos capítulo 8, versos 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. O tema da mensagem de hoje é os 3 toques da graça de Jesus. Os 3 toques da graça de Jesus. Jesus curou muitos enfermos, fez muitos milagres. Se assim não fosse, esse milagre não teria nada de especial. Afinal de contas, ele curou muitos outros cegos, levantou paralíticos. Mas tem um detalhe na cura desse cego que é diferente de todos os milagres que Jesus operou na Bíblia. Alguém tem ideia do que seja? A visão aberta, embaçada, foi aos poucos. É verdade. Este é o único milagre da Bíblia que Jesus fez que a pessoa não foi curada instantaneamente. Então, se ele está fora do padrão, é óbvio que ele tem alguma coisa a nos ensinar. Que Jesus queria mais do que realizar a cura. Ele queria fazer daquele milagre um milagre que nos ensina algo para a nossa própria vida. E refletindo muito sobre isso, eu percebi que Jesus tocou 3 vezes na vida deste homem. E só então ele foi completamente curado. E eu fiquei pensando, e Deus falou comigo: esse milagre fala da transformação de um cego em um vidente, em uma pessoa que enxerga. Esse milagre fala de um processo. Esse milagre fala das nossas vidas, de como todos nós precisamos ser tocados pelo menos 3 vezes por Jesus, para que a nossa vida seja completa, para que possamos enxergar exatamente da maneira como Ele quer que enxerguemos. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: hoje Deus vai falar com você, meu querido. Amém? Os 3 milagres da graça de Cristo. É muito interessante como Deus, Ele usa de números de uma maneira muito especial. E o número 3 na Bíblia é um número muito importante. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, o corpo, a alma, o Espírito, as 3 partes do tabernáculo, átrio exterior, lugar santo e os santos dos santos. Os 3 maiores dons: fé, esperança e amor. Jesus, sempre que ia para um lugar separado, ele levava consigo Pedro, Tiago e João. Número 3 é um número especial. E o toque de Deus na nossa vida, e os toques de Jesus na nossa vida, que nos transformam, também são 3. Amém? Então é uma mensagem muito singela, mas ao mesmo tempo muito profunda, porque vai falar com você assim como falou comigo hoje. O primeiro toque, a Bíblia diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Eu quero dizer para você que o primeiro toque de Cristo na vida da gente é o toque que nos leva
para fora do lugar da incredulidade. Todos nós, em algum momento aqui, vivemos uma vida sem fé. Verdade ou não? Mas um dia, Jesus nos tomou pela mão, nos tirou do lugar da incredulidade e nos levou para o lugar onde nós passamos a crer nele. Quantos se lembram do dia em que você se converteu? Quantos se lembram desse toque em que ele te levou pela mão? Amém? E eu quero dizer que hoje ainda é fundamental que Jesus leve as pessoas e as tire do lugar de incredulidade e as leve para o lugar do milagre. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o lugar da incredulidade não é um bom lugar para estar. É interessante porque a cidade onde esse milagre, entre aspas, poderia ter acontecido, mas não aconteceu, uma cidade chamada de Betsaida. Betsaida é uma cidade conhecida na Bíblia como uma das duas cidades impenitentes. Vocês se lembram Jesus dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E aí Jesus diz que no dia do juízo, Deus será muito mais brando com Sodoma e Gomorra do que com Corazim e Betsaida. Misericórdia. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E Jesus está dizendo que no juízo, Deus será mais brando com Sodoma e Gomorra do que com Corazim e Betsaida. Por quê? Porque Jesus fez muitos milagres ali. E no entanto o povo não cria. Eu quero dizer para você que nós vivemos hoje num mundo cego, onde há muitas pessoas cegas, pessoas que convivem com você, com aquilo que Deus faz na sua vida, e ainda assim permanecem impenitentes, e ainda assim se recusam a perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Verdade ou não? Estas pessoas precisam ser tocadas por Cristo, precisam ser levadas do lugar da incredulidade para o lugar da fé. Jesus investiu muito naquela cidade, mas na vida daquele homem ele disse: eu não quero só fazer um milagre na vida dele, eu quero completar a obra. Então ele o tira daquele lugar da incredulidade e o leva para o lugar onde ele pudesse receber o milagre completo. Tem muita gente cega na nossa vida hoje, até dentro da igreja. Tem muita gente que passa anos na igreja e não enxerga Jesus. Os próprios discípulos de Jesus estavam cegos. Quando Jesus pergunta para eles: o que dizem os homens que eu sou? Eles vieram com um monte de respostas. Elias, João Batista, um dos profetas. E vocês, o que dizem que eu sou? O que eles falaram? Se calaram. Não tinham resposta, não tinham entendimento, não tinham visão. Só Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: não foi o homem quem te revelou, ninguém sabe disso, foi o meu Pai que está nos céus. Interessante porque Deus teve um contato com Cristo antes da cruz, e Cristo já entendeu que ele era o Messias. Mas é interessante que todos aqueles discípulos andavam com Jesus, partilhavam dos milagres e não enxergavam quem ele era. E aqui eu quero fazer um parênteses, sair um pouquinho da nossa história, para dizer que é muito difícil você liderar pessoas que não reconhecem quem você é, que não reconhecem a sua unção, que não compreendem o seu chamado, que olham para você e não percebem a missão, a unção, o propósito de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, querido, que você nunca agirá para com a pessoa que está ao seu lado da maneira como ela merece, se você não enxergar quem realmente ela é perante Deus. Isto vale para a sua esposa, isto vale para o seu marido. Eu li essa semana
Na verdade, ontem, uma pesquisa que foi realizada pela Universidade Mackenzie, que diz que 40% das mulheres que são violentadas, que sofrem violência doméstica, 40% são evangélicas. E eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, se isso for verdade, é muito sério, porque se nós não somos 40% da população, e ainda assim, 40% de todas as mulheres que sofrem violências são evangélicas, então isso quer dizer que as mulheres crentes apanham mais do que as que não são crentes. Se você é um marido e está aqui dentro e bate na sua mulher, você não entendeu quem ela é perante Deus. Ela é a sua coroa. Ela é a pessoa que deve ser tratada por você com amor, com honra, com respeito, como a parte mais frágil, mas como aquela que caminha ao seu lado a vida inteira, dividindo as suas lutas, dividindo os seus sonhos. A pessoa que deu a você, que Deus deu a você, o direito e o privilégio de ser uma só carne com você. A verdade é que quando as pessoas não enxergam no seu semelhante quem ele realmente é, as pessoas não tratam os outros como merecem. Os discípulos não entendiam que Jesus era o próprio Deus encarnado. Mas o primeiro toque de Jesus é o toque que nos leva para fora da incredulidade. Amém? Há um outro aspecto também deste primeiro toque que eu quero frisar. Vem aqui, por favor, Kiko. O Kiko vai representar o cego, tá? Fica aqui, fecha os olhos. Eu sou Jesus, ele é o cego, tá? Fecha os olhos, não pode abrir. Na verdade, o que Jesus estava fazendo com esse homem era querendo criar com ele um relacionamento de confiança. Ainda bem que ele não é Jesus. É difícil, né? Cuidado, tem uma escada. Qual a sensação? Horrível, muito ruim. Pode sentar. Quantos aqui querem ser conduzidos por Cristo, mesmo quando não enxergam o final das coisas? Tem muita gente que quando busca a Deus, eu vim aqui por causa de um milagre, mas Ele já tocou em tanta gente já recebeu a sua bênção, por que eu ainda não recebi? Jesus tocou nele e ele não foi curado. Mas Jesus estava querendo mais do que trazer a vista para ele. Jesus queria levá-lo não só para fora do lugar da incredulidade. Jesus queria levá-lo para um relacionamento de confiança. Aliás, Jesus quer levar você para um relacionamento de confiança. Quantos aqui estão esperando uma resposta que ainda não tem de Deus? Quantos aqui estão olhando para o futuro e não estão enxergando algo para a sua vida? Estão no meio de uma situação que não enxergam a resposta, não enxergam a luz no fim do túnel. Mas para você, Deus está querendo te dizer, não é você que pegou na mão dele, é Deus que te segura pela mão, é Ele quem te conduz, mesmo que você não enxergue.
Ele enxerga. E Ele vai te levar para o lugar da sua segurança. Amém? Então, certamente, Jesus quer nos levar a entender. O primeiro toque é o toque da fé. Mas o primeiro toque é o toque do relacionamento. Se você entrega a sua vida para Jesus, Ele pode fazer um milagre instantaneamente. Mas pode ser que demore mais. E pode ser que você tenha que andar conduzido por Ele, sem enxergar a resposta, sem enxergar o caminho. Mas se você não enxerga, Ele enxerga. E aquele que te conduz e que te segura é aquele que tem poder para resolver o teu problema. Amém? Então o toque da graça, o primeiro toque da graça é também um toque para criar um relacionamento. O terceiro comentário que eu faço sobre esse primeiro toque é que tirar uma pessoa da incredulidade é um processo. Você tem que estar disposto a ser conduzido por Deus no tempo que durar. E tem que crer enquanto não acontece. E tem que crer quando não acontece do jeito que você espera. Porque aquele que te toma pela mão é aquele que conhece todas as coisas. Amém, irmãos? É aquele que é poderoso. Jesus está dizendo, você pode não estar vendo nada, mas eu estou vendo tudo. Você pode ter medo de tropeçar, mas eu te sustenho. Amém? O segundo toque, o texto diz que Jesus, aplicando-lhe a saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então Jesus faz saliva, pega o barro, mistura na saliva e passa nos olhos do homem. E Jesus pergunta para ele, e aí, como é que está? Está vendo? Ele falou, está tudo nublado. Eu vejo os homens andando como se fossem árvores andando. O camarada teve que ser corajoso para dizer para Jesus, ó, você não fez o trabalho direito. Foi meia boca. Estou vendo, mas não estou vendo muito. Mas o que Jesus quer nos ensinar com isso, querido? O primeiro toque, como eu disse, é o toque em que Ele nos tira do lugar da incredulidade. É o toque onde Ele cria um relacionamento, onde Ele cria uma relação com a pessoa a quem Ele quer abençoar. Mas ela tem que se deixar ser conduzida por Ele. Amém? Mas no segundo toque, a vista foi aberta, mas não completamente. E eu quero fazer algumas aplicações também. A primeira, eu quero dizer para você que a vida é um teste. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, a vida é um teste. Você não pode receber o chamado de Deus sem um teste. Quando Jesus toca nele e pergunta, você está enxergando? Ele diz assim, mais ou menos. Minha visão está nublada. Está esquisito, eu já não sou cego. Aliás, o indivíduo está preso entre dois mundos. Ele não pode ser chamado cego porque ele vê muita coisa para ser cego. Mas ele não pode ser chamado de vidente porque ele enxerga muito pouco para ser um vidente. Está no meio dessas duas coisas. Quantos já se sentiram assim? Não pode ser chamado de ímpio porque tem muita fé para ser ímpio, mas não pode ser chamado de crente porque está duvidando demais para ser crente. Está no meio destes dois mundos. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, a vida é um teste. Amém? Isso é mais comum do que a gente imagina. Os discípulos de Jesus o viam perfeitamente. Mas nenhum deles nem sonhava que ele era o Messias. Conheciam as Escrituras, sabiam o que a Escritura dizia deles e não criam. Só Pedro
E assim mesmo porque Pedro teve a revelação de Deus. Quantos crentes aqui têm certeza que Jesus é Salvador? Mas quantas vezes você que tem certeza que Ele é Salvador, tem dúvidas de que Ele está conduzindo a tua vida direito? Quantos aqui muitas vezes se sentem fragilizados diante das lutas da vida, diante dos problemas? Quantos de nós muitas vezes compreendemos parte de quem Ele é, mas não compreendemos o senhorio, o poder e a autoridade que Ele tem para a nossa vida? Amém? Em alguns momentos, ao invés de buscarmos nele a solução, buscamos nos homens. Temos segurança no dinheiro, no emprego, em pessoas. Ora, se você sabe que você está sendo conduzido pelo Rei dos Reis, por que você espera de pessoas? Se o empregado chega para o chefe e diz assim: o senhor pode me dar um aumento? E ele diz: não. E ele sai de lá bravo, é porque a fonte da esperança dele, a fonte da segurança dele, estava na pessoa errada. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: não coloque em ninguém a fonte da sua esperança. Diga: entenda, Jesus é Deus, é Ele quem tem cuidado pela sua vida. Não espere de ninguém. Mas as pessoas muitas vezes sabem que Ele é Salvador, mas muitas vezes diante de uma enfermidade, da necessidade de crer que o milagre pode acontecer, as pessoas não creem, porque não entendem que Ele esteja presente nas suas vidas, na sua miséria, nas suas lutas. Essa fase nebulosa na vida da gente, ela é muito mais comum do que a gente pensa. E na verdade essa é uma fase de muito estresse. Quantos aqui sabem que o estresse da nossa vida vem disso? Do fato da gente ter clareza em alguma coisa e cegueira em relação a outra coisa. Sim ou não? Pedro recebeu com clareza a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Mas no mesmo momento Jesus falou: eu vou para a cruz, eu vou morrer. E ele chegou e falou: de jeito nenhum, nós não vamos deixar isso acontecer. E Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. Na mesma hora, ele foi revelado por Deus que Jesus era o Cristo. Na mesma hora, ele mostrou a cegueira e ouviu a voz de Satanás. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: ninguém. Diga: ninguém mesmo. Diga: ninguém tem todas as respostas. Por isso que a gente não pode colocar a nossa confiança, a confiança da nossa vida, para ser o porto seguro, a âncora, em ninguém, a não ser em Jesus. E outra coisa, quem é que é casado? Olha para a pessoa do teu lado, a sua esposa, aí diz assim: eu casei com você nesse estágio nebuloso. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente casa com a pessoa que a gente ama, a gente não conhece a pessoa completamente, sim ou não? Mas do mesmo jeito eu quero te dizer que se você está querendo abrir mão, jogar fora o teu casamento, não tome nenhuma decisão definitiva quando você não conhece perfeitamente a vontade de Deus. Oh, glória! A verdade, queridos, é que nós não temos todas as respostas. E porque não temos todas as respostas, nós precisamos ser tocados por Jesus. Diga assim: o primeiro toque é o toque da graça, que nos tira da incredulidade e nos leva para o lugar onde podemos receber o milagre. Mas diga: o segundo toque é o toque em que Deus
nos revela que precisamos de mais. Não é o fim da linha, queridos. Deus ainda não terminou o que Ele vai fazer com você. Você está me entendendo? De novo, eu quero dizer que este segundo toque também revela que o trabalhar de Deus na sua vida é um processo. Diga assim: eu não sou mais o que eu era, mas eu também não sou o que eu hei de ser. Amém? Diga: eu não sou mais o que eu era, mas eu não sou o que eu hei de ser. Diga: eu estou no meio desses dois mundos. É por isso que a Bíblia compara sempre o trabalho de Deus na sua vida como um processo. A vereda do justo é como a luz da aurora, é como o nascer do sol, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Até Jesus voltar, querido, o sol na tua vida vai estar meio-dia, vai estar claramente e você vai enxergar todas as coisas. Mas enquanto não enxerga todas as coisas, você tem que ser honesto como este homem. Jesus, não está tudo bem, não. Alguém ora pela tua vida, foi curado? Eu estou melhor, mas eu não estou curado ainda. Amém? O mentor te aconselha, você sente que você está meio liberto, mas não está totalmente liberto. Eu já estou enxergando, mas não perfeitamente. Amém? Sabe, gente, tem muita gente que mata o seu futuro por tomar decisões definitivas quando não enxergam perfeitamente. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: se Deus não te curou completamente, se você não tem clareza, é melhor permanecer onde você está. Amém? Permaneça clamando, permaneça falando com Jesus, seja sincero, abra o teu coração, revele a Ele as suas misérias. Diga: o primeiro toque é o toque da graça, que nos leva a crer. Diga: é o toque do relacionamento. Diga: o segundo toque é o toque em que Deus revela que nós não sabemos tudo. Precisamos continuar clamando, dependendo, buscando. Precisamos entender que a obra não está completa. Diga assim: eu sei que aquele que começou uma boa obra em mim vai completar até o dia de Cristo. Mas, querido, você ainda não está pronto. Talvez em alguma área da tua vida você já veja com clareza, em outras você vê com nebulosidade. Talvez em uma área da tua vida você já esteja completamente curado, em outras, mais ou menos. Por isso, eu tenho muito medo quando pessoas são dogmáticas, impositivas. É assim, meu Deus do céu. Acho que a maior evidência de maturidade e de entendimento é o indivíduo ser humilde e dizer: o que eu sei é que eu nada sei. Não é verdade? Como é que nós, seres humanos tão pequenos, podemos ter a pretensão de achar que nós sabemos o que vai acontecer no universo? Você não tem nem ideia, você não passa nem de longe sobre a verdade do universo. Por isso, a melhor posição que nós podemos estar é humildade. Você não é melhor que ninguém. Não aponte o dedo, Deus não te chamou para julgar. Você foi salvo pela graça e Deus quer te usar com a mesma graça para trazer o outro para a luz. Nós somos
Povo santo, nação escolhida, sacerdócio real, para quê? Para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós ainda somos pessoas que enxergam de maneira nublada. Diga para a pessoa ao teu lado: seja mais humilde. Eu acho que a pessoa humilde é uma pessoa mais sábia. O sabichão, o indivíduo que acha que sabe tudo, ele é, no mínimo, estulto, porque ele não sabe. Quantas coisas na vida que você tinha convicção absoluta e que você percebeu que você estava errado? Não é? Então não brigue por aquilo que você sabe que você errou. Quando você admite, fala: não, eu estava errado. Acabou a discussão. Porque isso nos nivela a todos. Todos nós somos assim. Agora, quando o indivíduo continua se mantendo em cima de uma besteira, aí mostra que ele é estulto naquilo que vemos com clareza. Sejamos dogmáticos. Diga assim: Jesus é o único caminho. Eu tenho certeza absoluta. Agora, se a gente vai passar pela tribulação, se não, eu creio que não, mas eu tenho que estar pronto para passar, se for o caso. Amém? Ainda estamos num estágio dúbio, mas graças a Deus que Jesus teve um terceiro toque naquele homem. E o texto diz assim: então, novamente, diga novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. O apóstolo Paulo diz assim: hoje vemos como por espelho, e o espelho daquele tempo era bem nublado, mas um dia veremos face a face. Diga assim: eu já não sou cego, mas eu não tenho todas as respostas. Diga: eu não estou nas trevas, mas eu ainda não vejo como face a face. Diga assim: por isso eu quero mais. Diga para a pessoa do teu lado, diga: eu preciso mais de um toque. Quantos estão dispostos a pedir um terceiro toque para Jesus? Amém? Eu estou disposto a pedir o terceiro, o quarto, o quinto, quantos forem necessários, porque eu quero mesmo ser tocado por Ele, porque o toque dEle é que transforma a nossa vida, que muda a nossa mentalidade. Amém? Agora, o mais lindo disso tudo, não é que o camarada pediu para ser tocado de novo, é o fato de que Jesus quis tocá-lo de novo. E isso é muito intrigante, porque vocês acham que Jesus precisava tocar em alguém para curar? Você pode me lembrar de alguma cura que Jesus nem tocou e a pessoa foi curada? A filha do centurião, provavelmente é o filho do centurião, né? O servo do centurião. É que um texto fala que é filho, outro texto fala que é servo. Quando Jesus chamou Lázaro, que estava morto há 4 dias, ele tocou em Lázaro? Lázaro saiu do túmulo andando por sua conta. Jesus só ordenou: Lázaro, sai para fora. E é interessante que ele disse: Lázaro, sai para fora, porque lá naquele túmulo tinham outros. E se ele falar sai para fora, ia sair um monte de defunto andando. Jesus teve que dar um nome para qual ia ressuscitar. Jesus não precisava tocar em ninguém, mas ele gostava de tocar nas pessoas. Quando aquele leproso chegou perto dele, depois que ele pregou o Sermão do Monte, disse: Senhor, se tu quiseres, podes me fazer limpo. A Bíblia diz que Jesus tocou nele e falou: eu quero. Aquela mulher do fluxo de sangue entrou por detrás da multidão e tocou nele.
Não foi Jesus que tocou nela, mas Jesus gostou do fato dela ter tocado nele. Tanto é que quando ele entra na conversa com ela, e ela envergonhada revela que foi ela que tocou e roubou dele a unção, ele a chama de filha. A tua fé te salvou. Eu quero te dizer hoje, nessa manhã, meu querido, Jesus quer tocar em você. Ele tem prazer em tocar na tua vida, na tua miséria, na tua enfermidade, na tua incredulidade, no teu pecado, e transformar a tua história e fazer de você uma pessoa melhor, porque é isso que Ele faz na nossa vida desde o dia que nós nos deixamos ser conduzidos por Ele. Da cegueira para a vidência, das trevas para a luz. Um processo onde Ele toca na gente, muitas vezes. É assim, queridos. O mundo muitas vezes vai nos criticar, querer nos destruir. O inimigo vem para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus foi lá no lugar da incredulidade, pegou na mão daquele cego, o levou para fora, toca na sua vida e continua tocando até que ele pudesse enxergar perfeitamente. Paulo era um homem cego, embora visse muito bem, e Deus teve que cegá-lo para que ele pudesse enxergar. Foi no momento que ele viu a luz foi tão poderosa que ele ficou cego. E ele é levado pela mão até a casa de um homem chamado Hananiah. Hanan, graça, Yahweh. E a graça de Javé tocou na vida dele, e ele passou a enxergar. E não só viu de novo a luz, como compreendeu que aquele a quem ele perseguia era o Rei dos Reis. E a sua vida foi transformada. Mas este homem que teve essa experiência também não foi transformado de um dia para a noite. No início, por causa da revelação que ele teve direta de Jesus, ele discutia com os apóstolos e dizia: eu não baixo a crina para vocês não, eu sou apóstolo igualzinho a vocês. Eu recebi o meu evangelho, não foi de vocês não, foi de Cristo. No meio da sua vida, ele já estava mais humilde. Já estava dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. E no final da sua vida ele enxergava melhor do que nunca. Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Nunca viu tão bem, nunca foi tão santo quanto no final da sua vida. Mas quanto mais próximo da luz, mais ele via os seus pecados e a graça do Salvador. O Senhor me manda te dizer hoje, querido, que enquanto você achar que você merece alguma coisa, sabe alguma coisa, que você precisa receber dos homens aquilo que você acha ser direito, você não entendeu ainda o toque da graça, porque você foi salvo não porque merecesse, mas porque Ele te amou, e porque Ele decidiu, e porque Ele te tocou, e Ele quer que você entenda isso hoje. O trabalho que Ele começou na sua vida não acabou. Não deixe o inimigo roubar de você a alegria e a convicção de que aquele que começou uma boa obra há de fazer até o fim e completar. Um dia você vai enxergar todas as coisas como elas devem ser enxergadas. Amém, queridos? Jesus disse para o cego, para o ex-cego: não volte para a aldeia. O Senhor está falando hoje para você: não volte para o lugar da incredulidade. Não retroceda na sua fé. A gente pode ter momentos de luta, porque a nossa alma se abate muitas vezes diante da tribulação.
Mas não é a alma que pode decidir a tua vida, é a tua decisão. Então, se a tua alma estiver abatida, se estiver passando por dificuldades, diga: Deus, não importa o que eu sinto, importa o que eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não vou voltar para o lugar da incredulidade. Amém? Diga: Senhor meu Deus, eu não volto mais. O lugar da incredulidade não é o meu lugar. Diga: não é lá que eu pertenço. Diga: eu pertenço onde tu estás. E o Senhor diz para você: querido, meu desejo é que você esteja comigo para sempre. Quando Jesus diz que Ele vai embora, Ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Diga assim: o Senhor me segura pela minha mão. Diga: a mão poderosa de Deus conduz a minha vida. Diga: eu sei que cada vez mais eu vou enxergar melhor. Eu quero concluir dizendo que esse mundo está cego, mas Cristo quer conduzir as pessoas para fora do lugar de cegueira. Jesus quer usar a sua vida, como usou a de Pedro, para falar aos outros sobre o Salvador. Amém? Mas mesmo que nós já tenhamos essa revelação, a maior de todas, nós não vemos todas as coisas com clareza. Então não importa se você é pobre ou rico, forte ou fraco, jovem ou velho, sábio ou simplório, você não conhece todas as coisas. Mas quanto mais Cristo tocar na tua vida, melhor você vai ver. Amém? Então, se o milagre não aconteceu na tua vida, não desista. Ele está te tomando pela mão direita. É uma questão de confiança. Eu peguei o Kiko, ele ficou fazendo as brincadeirinhas ali, mas ele estava morrendo de medo mesmo, de pagar um mico aqui na frente de todos vocês. Às vezes a gente fala com a boca que crê que Deus está fazendo, mas lá no fundinho a gente está com medo de pagar um mico, né, de ser envergonhado. Mas eu quero te dizer, aquele que te chamou é o Todo-Poderoso. Ele não só conhece o caminho, como Ele é o caminho. Ele não só conhece a verdade, como Ele é a verdade. Ele não só dá a vida, como Ele é a vida. E aquele que te segura pela tua mão e que te conduz é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que está sendo conduzido por Ele não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Amém, irmãos? Amém? O Senhor tem luz para a tua treva. O Senhor tem luz para a tua casa. Tem luz para a tua alma. Tem luz para os teus caminhos. O Senhor é a luz da nossa igreja. O mundo, queridos, está desesperado. Agora, recentemente, os homens tinham convicção absoluta que a Hillary Clinton ia ganhar. E muitos estão arrancando o cabelo e chorando porque ela perdeu. Deus é Senhor da história. Maldito o homem que confia no homem. Nós, uns confiamos em carros, em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero terminar essa palavra dizendo: entrega a tua vida. Com Jesus só pode haver um jeito dele fazer uma obra. De você dizer sim. Seja sincero e humilde, diga: não estou vendo ainda direito. Persevere. Continue buscando.
Continue buscando o toque dele. Ele gosta de tocar nas pessoas. E você vai ver com mais clareza. Amém? Jesus foi até Betsaida. Ele foi até o lugar do teu problema. Foi ele que tomou aquele cego pela mão. Levante a mão para o céu, querido. Fica de pé. Diga: Senhor Jesus, segura minha mão. Dirige-me, Senhor, pela vereda da justiça. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu pastor. E nada me faltará. É o Senhor quem me guia pelas veredas da justiça. É o Senhor quem refrigera a minha alma. É o Senhor quem me conduz às águas tranquilas. Senhor, eu te agradeço pelo teu cajado, pela tua vara, que me consolam. Eu te agradeço, Senhor, pela mesa farta que tu preparas para a minha vida. Eu te agradeço, Senhor, pela unção do óleo sobre a minha cabeça. Eu sou teu filho, teu escolhido, teu separado. E eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu toque, pelos teus toques, pela tua condução, Senhor. Nós entregamos a nossa vida, Pai, nossos problemas, nossas fraquezas, a nossa cegueira, e humildemente dizemos: ainda não está direito. E obrigado porque o Senhor não deixará de completar a obra que o Senhor começou. Agarra a nossa mão, Senhor, porque nem para isso nós somos bons. Se o inimigo nos puxar com força, se a tua mão poderosa não nos agarrar, ele nos leva. Mas a tua palavra diz que o Senhor jamais estará com a mão encolhida, nem com o braço encolhido. Quando Pedro afundava, o Senhor o retirou das águas. E assim é com a nossa vida. Por isso nós sempre haveremos de te adorar. Quando muitos abandonaram a Cristo, Jesus perguntou: vocês também não vão embora? E Pedro respondeu: Pai, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E hoje nós te dizemos, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Nós te adoramos, nos rendemos a ti como nosso Deus. Ainda que não vejamos todas as coisas, jamais andaremos nas trevas. Te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos.